Uma alegria para mim, mais uma vez, estar de volta, trazendo a palavra do Senhor. E hoje nós iniciamos um novo livro. Nós iniciamos uma nova série de pregações nos cultos da manhã. Faremos agora uma série em Romanos. Esse livro que por toda a história tem impactado a vida de tantos leitores. O fato de fazermos Romanos logo após essa grande exposição que tivemos em Provérbios, tem alguns motivos. A gente tenta diversificar o texto com que nós trabalhamos. Então, se você pensar um pouco, Provérbios é Antigo Testamento, Romanos é Novo Testamento. Provérbios é um livro muito prático, a gente ficou muito tempo falando de práticas. Agora a gente vai para um livro bastante teórico, bastante doutrinário. Provérbios é um livro poético, muitas vezes até metafórico. Já Romanos tem um caráter bastante sistemático. Se dificilmente você encontrará na internet uma série em Provérbios, como nós fizemos. Por outro lado, série em Romanos, todo pregador, em algum momento da sua vida, já fez uma série em Romanos. Só para vocês terem uma ideia, o Dr. Martin Lloyd-Jones pregou 75 sermões em Romanos 8. No livro inteiro de Romanos, Lloyd-Jones pregou 366 sermões. Esse livro tem sido exposto por grandes pregadores durante toda a história humana e, de fato, impactou a vida de tantos por longo da história. E, antes da gente entrar na série, para aquelas pessoas assim que se incomodam mais com alguns usos das palavras, não fique chateado ou incomodado se algumas vezes eu chamar Romanos de carta e às vezes me referir ao livro de Romanos. Ok, tecnicamente é uma carta, mas eu estou usando o livro aqui, se eu falar isso em algum momento, de forma mais coloquial, não se apegue a esses detalhes. Fato é, irmãos, que Romanos tem um destaque impressionante na Escritura e na história da igreja. Foi lendo Romanos que Agostinho se converteu. Foi lendo Romanos que o então bispo católico Lutero entendeu ali um erro grave da Igreja Católica Romana e conheceu a justificação por meio da fé. E foi lendo Romanos também que vários de nós aqui fomos edificados e impactados pela mensagem que Paulo traz sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vejam, irmãos, o livro de Romanos, ele só tem um poder por conta do Espírito Santo. É quando o texto unido ao poder do Espírito Santo que ele pode então produzir frutos em nossas vidas. Por isso, antes de iniciarmos, nós precisamos clamar a Deus para que o Espírito Santo use esse mesmo texto que já usou para impactar a vida de tantas pessoas ao longo da história, que ele use esse mesmo texto para impactar a nossa vida, porque a parte do Espírito Santo, essas palavras não têm um poder em si mesmas, mas é o Espírito que faz com que essas palavras sejam vivas ao nosso coração. Como disse Spurgeon certa vez, o texto bíblico é como um tesouro que está trancado em um baú, e a oração é a chave que nós usamos para abri-lo. Por isso, vamos abrir esse texto com as chaves da oração. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bondoso, diante da sua palavra, nós pedimos, desvenda aos nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Inclina-nos o coração aos teus testemunhos e não à nossa cobiça. Dispõe-nos o coração para só temer o teu nome e sacia-nos nessa manhã com a tua bondade. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Abra então sua Bíblia no livro de Romanos, e se você não tem o costume de ouvir um sermão acompanhando o texto bíblico com você, você será obrigado a fazer isso no livro de Romanos. Porque senão você vai se perder nos primeiros 5 minutos de pregação. O livro de Romanos, como eu disse, é extremamente denso. Hoje nós trabalharemos os 7 primeiros versículos em um sermão. Para vocês terem uma ideia, fazendo uma referência a Martin Lloyd-Jones, só nesses 7 primeiros versículos, Martin Lloyd-Jones fez 12 pregações. E nós faremos uma. Então, tenha o texto aberto diante de você durante toda a exposição, para que você não se perca durante a leitura e a exposição desse texto. Romanos, capítulo 1, versos 1 a 7, assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus,
o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu começo com uma pergunta para você. Você é evangélico? Você se considera evangélico? Então me diga o que é o evangelho. Gente, vocês não têm ideia o quanto que essa pergunta já causou confusão nessa igreja. Quando a gente pergunta para alguém o que é o evangelho, que deveria ser a pergunta mais simples que um evangélico deveria responder. Mas muitas pessoas ficam confusas diante dessa pergunta, chateadas e outros até ofendidos. Como assim você está me perguntando o que é o evangelho? Eu sou evangélico. Justamente por ser um evangélico é que eu te pergunto o que é o evangelho. E para surpresa, o que nós testemunhamos é que muitas pessoas, muitos evangélicos, diante dessa pergunta, travam completamente. Porque apesar de se considerarem evangélicos, são incapazes de responder essa simples pergunta do que é o evangelho. E sem dúvida, de tantas respostas que eu já ouvi a essa pergunta, a mais comum é aquela, para mim, o evangelho é tudo. E geralmente a pessoa que responde isso é porque para ela o evangelho não é nada. Para mim o evangelho é tudo. Não, mas me fala, o que é esse evangelho? É tudo. É a vida, sabe? Justamente essa pessoa demonstra que para ela o evangelho não significa absolutamente nada. Ela é incapaz de colocar em qualquer palavra o que é o evangelho. Diante disso, irmãos, nós vemos a necessidade urgente de sermos expostos a essa verdade do o que é, afinal, o evangelho. Como eu disse, algumas pessoas podem se incomodar diante disso, dizendo, mas eu já sou evangélico, eu já disse que sou evangélico. Eu não sou espírita, eu não sou ateu, eu não sou ímpio, eu sou evangélico, estou aqui na igreja, por que é que eu devo estudar o que é o evangelho? Bom, irmãos, o livro de Romanos está aqui justamente para isso. Paulo escreve essa carta com um propósito muito claro, que é de defender, explicar e proclamar o evangelho. E veja, essa carta não foi enviada para ímpios, essa carta foi enviada para uma igreja, para cristãos. E Paulo escreve uma carta para cristãos falando a respeito do evangelho. E essa igreja para a qual Paulo escreve é a igreja de Roma, uma igreja fiel até aquele momento. E Paulo fala do evangelho para cristãos, ou do evangelho para evangélicos, tendo como princípio pelo menos dois objetivos principais. O primeiro é para que os crentes fossem mais uma vez fortalecidos e expostos à verdade fundamental da Escritura, que é o evangelho. Irmãos, o evangelho não é um assunto que nós aprendemos uma vez, lá no início da nossa caminhada, e depois a gente parte para assuntos mais complexos, e nunca mais voltamos ao evangelho. Não! O evangelho é o fundamento, mas é também o cerne da nossa fé, de forma que o povo cristão, o povo de Cristo, deve ser continuamente exposto ao evangelho. Não é um assunto para iniciantes. Não é aquela primeira aula da sala de novos membros do que é o evangelho e depois a gente pode discutir assuntos mais importantes. Não. O evangelho é aquilo que mantém e aquilo que sustenta e guia a igreja. Mais uma vez, pense nessa igreja que recebeu essa carta. Essa igreja é a igreja de Roma. Se você pensar um pouquinho, a igreja católica apostólica romana. De alguma forma, essa igreja aqui de Roma, gerações depois, veio a se tornar a igreja católica apostólica romana,
que, como vocês sabem, se desviaram de forma absurda da mensagem central do Evangelho. Se a igreja de Roma tivesse permanecido nessas palavras recebidas pelo apóstolo Paulo, eles não teriam se desviado tão vertiginosamente como fizeram. Mas há ainda um segundo objetivo pelo qual Paulo fala do Evangelho para cristãos. E o objetivo é que esses cristãos se envolvam no trabalho missionário de Paulo, para que uma vez conhecendo o Evangelho, para que uma vez sendo expostos e dominando o Evangelho, essas pessoas também se colocassem como portadores, proclamadores dessa mensagem. De forma resumida, irmãos, nós evangélicos precisamos conhecer mais do Evangelho para amarmos mais a Deus e para que mais pessoas amem a Deus. Se nós não conhecemos bem o Evangelho, o nosso amor por Jesus será deficiente. Da mesma forma, como que a gente pode imaginar que cumpriremos o chamado de proclamarmos o Evangelho se a gente trava diante da pergunta do o que é o Evangelho? Cristãos que não sabem responder o que é o Evangelho têm um amor incorreto por Jesus e são incapazes de cumprir o nosso chamado, que é de proclamar esse Evangelho a outras pessoas. Por isso eu espero que Romanos nos instrui e nos edifique nesses pontos. Como vimos aqui nesses primeiros 7 versículos, Paulo está apenas fazendo a sua apresentação. Como vocês sabem, né, em nossos dias, quando a gente escreve uma carta, a gente costuma começar a carta colocando o nome da pessoa, ao fulano, e você coloca a sua assinatura ao final dessa carta. Mas aqui e nas cartas bíblicas, geralmente nós temos o contrário. Nós temos de início já aquele quem fala. E Paulo começa se apresentando, e veja aí logo no começo do versículo 1 como Paulo se apresenta. Ele coloca Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa é a definição que Paulo escreve de si mesmo. Antes de mostrar suas credenciais apostólicas, Paulo proclama aquele que o comissionou. Ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus. Ele não dá uma carteirada apresentando o seu cargo na igreja. Mas ele diz: eu sou um servo de Jesus. Quando Paulo se apresenta, a primeira coisa que ele mostra é aquele que o comissionou. Jesus Cristo, aquele que me chamou, aquele que me comissionou. Eu sou servo dele. Assim como um arauto, lembra da figura do arauto? Aquela pessoa que era enviada pelo rei para trazer as notícias do reino e abria ali aquele pergaminho e proclamava aquilo que o rei havia mandado. Paulo está dizendo: eu sou esse arauto. Eu sou o servo. O que Paulo está dizendo é que o próprio Paulo, ele não fala de si mesmo. Ele não tem autoridade sobre aquela mensagem, mas ele fala a respeito daquele que o enviou. Ainda que isso cause incômodos, ainda que cause chateações e ódio, ainda que seja politicamente incorreto, Paulo está dizendo: eu sou servo de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para falar para vocês aquilo que eu penso, ou aquilo que eu gosto, ou aquilo que eu prefiro, mas eu estou aqui como servo. Eu estou aqui como arauto. Eu falo daquilo que Cristo me comissionou. Todos os cristãos deveriam se lembrar disso. Da mesma forma, nós também não temos direito sobre a mensagem. Muitas vezes a mensagem bíblica nos coloca em situações incômodas. E defender a Escritura será defender algo politicamente incorreto. Será defender algo que trará chateação, divisão. Mas uma vez que nós nos identificamos como servos de Jesus Cristo, nós precisamos lembrar que nós obedecemos àquele que nos comissionou. Não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, não é o nosso conforto, mas é aquele que nos comissionou que deve ser obedecido. Paulo continua ainda no versículo 1, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja que Paulo aqui não é somente um servo desse Senhor, mas ele é alguém que recebeu um chamado específico. Esse chamado para ser apóstolo. E eu não quero aqui me alongar nesse sermão sobre o que significa um apóstolo, a não ser alertar você que os apóstolos foram chamados pelo próprio Cristo de forma pessoal, individual e naquele momento da igreja primitiva. De forma que não existem mais apóstolos em nossos dias. Se você conhece algum apóstolo, ou ele é um enganado, ou ele é um enganador. Como alguns gostam de dizer, né?
Apóstolo bom é apóstolo morto. E de preferência que tenha morrido lá no primeiro século. Superado esse ponto, irmãos, então eu quero olhar com vocês com mais calma as características que Paulo começa a apresentar do que será o tema dessa carta, o Evangelho. E ainda no versículo 1 aqui, Paulo coloca que esse Evangelho é o Evangelho de Deus. E essa é a primeira característica que Paulo fala sobre o Evangelho. Esse Evangelho é o Evangelho de Deus. Veja ainda no versículo 1. Como nós acabamos de dizer, Paulo se coloca como escravo da palavra. Nós somos escravos da palavra, servos da palavra. De forma que o Evangelho não é nosso. O Evangelho é de Deus. O Evangelho não pode ser definido por nós, pelas nossas experiências, pelas nossas preferências. Mas o Evangelho é exatamente aquilo que Deus diz ser, porque o Evangelho é dele. Veja que Paulo estabelece isso como pressuposto fundamental de tudo aquilo que ele vai dizer ao decorrer de 16 capítulos. O Evangelho é de Deus. Deus é grande. E foi Ele que nos anunciou esse Evangelho. Esse Evangelho não é de acordo com as minhas preferências, mas é o Evangelho de Deus. E meus irmãos, isso é tão importante da gente estabelecer como primeiro passo ao falarmos do Evangelho. Porque muitas vezes o Evangelho causará em nós desconfortos. As verdades do Evangelho provocam em nós coisas desconfortáveis. E a carta de Romanos provocará em nós coisas desconfortáveis. Por isso a gente precisa estabelecer esse primeiro degrau. Sabe a pessoa que vai descer uma escada e ela já tropeça no primeiro degrau? O que acontece? Ela rola durante toda aquela escada. Por isso, nosso pé precisa estar muito bem firmado nesse primeiro degrau e chegarmos num acordo, num pacto. O Evangelho é de Deus. De forma que se eu discordar ou se você discordar, a gente vai precisar abrir mão das nossas opiniões para receber aquilo que Deus diz ser o Evangelho. Como eu falei, Romanos nos trará alguns desconfortos. Para citar apenas 3 deles, para já dar alguns spoilers para você do livro de Romanos. Mas, por exemplo, Romanos 1, Paulo vai dizer que todos os seres humanos foram expostos à realidade de Deus, de forma que todos são indesculpáveis se não renderem glória ao Criador. Mesmo aquele índio que nunca recebeu um missionário para ir lá pregar para ele é indesculpável. É desconfortável isso, não é? Ou, por exemplo, em Romanos 3, Paulo, ecoando a mensagem do salmista, vai dizer que não há ninguém que seja bom, não há ninguém que entenda, nenhum justo, ninguém que busque a Deus pelo nascimento natural, pelas suas vontades inatas, mas que todos se extraviaram. E ninguém há que seja bom diante de Deus, a parte de Cristo. Isso também causa bastante desconforto. Ou, claro, quando abrimos em Romanos 9, e vemos ali a soberania de Deus sobre a salvação, que separa uns para Ele e outros que Ele resolve não derramar graça e misericórdia. Isso já trouxe muito desconforto a muita gente, mas o Evangelho é de Deus. O Evangelho não é nosso. Não é aquilo que eu gosto ou que você gosta, mas é aquilo que Deus diz ser. Por isso, essa é a primeira característica que Paulo estabelece ao expor o que é o Evangelho. O Evangelho é de Deus. A segunda característica que Paulo apresenta é que o Evangelho é o centro da mensagem da Bíblia. Leia comigo o versículo 2. Ele diz assim: o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo está mostrando que o Evangelho não é uma novidade do Novo Testamento. Não é que o Novo Testamento surgiu com uma coisa nova. Olha, agora temos o Evangelho. Não, Paulo está dizendo, esse Evangelho é aquilo que vem sendo proclamado durante todo o Antigo Testamento. É aquilo que os profetas anunciaram. Meus irmãos, o Evangelho não é o plano B de Deus. Algumas pessoas pensam que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por obras. E no Novo Testamento as pessoas são salvas pelo Evangelho. Não, durante toda a Escritura é o Evangelho que salva. Esse Evangelho que ele é uma vez então firmado em Cristo Jesus, mas que já vinha sendo prometido e proclamado durante todo o Antigo Testamento. Perceba essa palavrinha aqui que aparece no versículo 2.
de que o evangelho havia sido prometido por intermédio das Sagradas Escrituras. Veja, o evangelho era algo que ainda aconteceria. É interessante que Calvino, ao comentar esse versículo, ele vai dizer que no Antigo Testamento não há pregação do evangelho. O que nós temos no Antigo Testamento é promessa do evangelho. É essa promessa de algo que viria. O que nós temos no Novo Testamento é a pregação de algo que veio. Isso pode parecer apenas um detalhe, mas, irmãos, isso é muito importante. Isso porque o evangelho, que é chamado também do pacto de graça, somente é inaugurado com a morte e a ressurreição de Cristo. O que nós temos antes disso é a promessa desse evangelho, é a promessa desse pacto de graça. A promessa de que esse pacto de graça, esse evangelho seria então fundamentado e firmado no novo Adão, Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição estabelece esse evangelho. Mas durante todo o Antigo Testamento nós já temos essa promessa desse evangelho, desse pacto de graça que viria. E a primeira promessa que nós temos do evangelho aparece logo nos primeiros versículos da Bíblia. Lá em Gênesis 3,15, e o primeiro a anunciar esse evangelho é o próprio Deus. Quando ele diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejam que aqui, ainda de forma bastante enigmática, mas Deus já promete que da descendência de Davi viria alguém que pisaria Satanás por meio do sofrimento, por meio da cruz. E depois essa promessa aparece muitas vezes em Noé, em Abraão, em Moisés e Davi, em todos os profetas. O que nós temos ali é toda uma única mensagem apontando que Deus enviaria o Messias. Deus enviaria o Cristo, o prometido, da descendência de Davi, para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas vejam, irmãos, no Antigo e no Novo Testamento todos foram salvos pela mesma mensagem, a mensagem do Evangelho. Aqueles que viveram antes de Cristo foram salvos olhando para frente, crendo na promessa que Deus enviaria o Messias para salvar o povo dos seus pecados. Enquanto nós que vivemos após Jesus Cristo, somos salvos por essa mesma mensagem, a promessa desse Evangelho que veio, dessa graça que já veio até nós e derramou o seu sangue pelo seu povo. Assim, irmãos, o Evangelho se posiciona no centro de toda a mensagem da Escritura. De Gênesis a Apocalipse, nós somos levados ao Evangelho de Jesus. Como era dito antigamente, todas as estradas levam a Roma. Essa igreja que ficava em Roma, todas as estradas levavam à cidade de Roma. Nós dizemos até hoje em nossos dias, né? Quem tem boca, vai a Roma. Da mesma forma, quando olhamos para a Escritura, nós podemos dizer que todas as estradas levam à cruz. Se quem tem boca vai a Roma, podemos dizer que quem tem ouvidos vai ao Calvário. Porque da primeira à última página da Escritura, Deus está nos conduzindo à cruz de Cristo. Deus está nos conduzindo ao Evangelho. Por isso Paulo está dizendo, a mensagem que eu trago para vocês não é uma novidade, mas é o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido desde o Gênesis. E por fim, a terceira característica aqui nesse início que nós vemos a respeito do Evangelho, é que esse Evangelho é a respeito de Jesus. O Evangelho é sobre Jesus. Veja o começo do versículo 3. Com respeito ao seu Filho. Isso é, com respeito a Jesus. Só um lindo detalhe aqui, irmãos. Percebam a Trindade exposta aos nossos olhos apenas nesses 3 versículos. O Evangelho é de Deus, anunciado pelo Espírito por meio dos profetas a respeito de Jesus. Vejam que em apenas poucas palavras nós já vimos a ação da Trindade. Esse Evangelho que é do Pai, anunciado por inspiração do Espírito a respeito de Jesus. Vejam, irmãos, por mais que o Evangelho produza bênçãos em nossas vidas, o foco do Evangelho não é a nossa exaltação.
O foco do Evangelho não é a sua exaltação. O foco do Evangelho é a exaltação de Cristo. E é justamente por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender, como eu disse, Romanos 1, Romanos 3, Romanos 9. É porque nós vivemos numa geração antropocêntrica. Uma geração que pensa que nós temos direito a tudo, que nós somos o centro do universo. Vocês já ouviram pregadores dizendo: você é o centro da Bíblia, você é o centro de Jesus, você é a menina dos olhos, tudo é a respeito de você, o Evangelho é sobre você. Mas o Evangelho não é a respeito de nós. O Evangelho é a respeito de Jesus, é a respeito de Cristo. É claro, como eu disse, que nós somos abençoados pelo Evangelho. É claro que, em algum sentido, nós também somos exaltados pelo Evangelho. Mas nós somos exaltados somente porque Cristo é exaltado e Ele compartilha essa bênção com o seu povo. Mas o Evangelho não é, no final das contas, para a minha exaltação ou para a sua exaltação, mas é para a exaltação de Cristo. Por isso o Evangelho é sobre Jesus. Tudo é sobre Ele, é sobre Cristo Jesus. E é justamente sobre isso que fala o versículo 5. Pule alguns versículos aí. Você verá: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ou seja, as bênçãos que recebemos, essa graça que recebemos, é unicamente por intermédio do seu nome. É porque Cristo é exaltado que nós então recebemos graça. E perceba que nessa apresentação inicial de Paulo a respeito de Jesus, ele já nos dá características a respeito desse Jesus. Esse Jesus que é totalmente homem e totalmente Deus. Veja os versículos 3 e 4. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejam, irmãos, que Paulo está apresentando a dupla natureza de Cristo. Ele diz: segundo a carne, esse Jesus é homem, ele é descendente de Davi. Mas segundo o Espírito, esse Jesus foi chamado Filho de Deus, por meio da ressurreição. A ressurreição é a prova de que esse homem é Deus. Paulo está dizendo: eu estou anunciando vocês Jesus, que por um lado é descendente de Davi, ele é plenamente homem, mas ele também é plenamente Deus, porque ele ressurgiu dos mortos. Ele é o próprio Filho de Deus, aquele que havia sido prometido, como vindo da parte de Deus, mas vindo também da descendência de Davi. É Jesus Cristo, a quem eu anuncio para vocês. Vocês se lembram do Salmo 110, por exemplo, que Davi fala: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E os judeus por muito tempo se perguntaram: como que Davi está dizendo o Senhor diz ao meu Senhor, assenta-te à minha direita? E o próprio Cristo vai explicar que aquele que é descendente de Davi, ou seja, filho de Davi, também é Senhor de Davi. É esse Deus de Davi, é esse Jesus a quem todo o Evangelho diz respeito. Por fim, nos versículos 5 a 7, nós vemos o que esse Evangelho produz na vida daqueles que creem. Leia comigo. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, percebam aqui nesses versículos as palavrinhas que aparecem como o resultado desse Evangelho. Paulo fala em graça, em obediência por fé, em separação para a santidade. Mais uma vez ele fala em graça e paz. Esse é o resultado do Evangelho em nós. Quando é crido por meio da fé, nós recebemos essa graça e paz que vem da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. É comum entre nós aqui,
nos cumprimentarmos com a graça e com a paz, principalmente nos cultos públicos, quando dizemos graça e paz. E essa é a forma como nós vemos na Escritura continuamente os cristãos se cumprimentando, oferecendo aos seus irmãos a graça e a paz. Essa graça e paz que não vem da minha pessoa, mas é a graça e a paz que eu compartilho com você, que vem do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa graça e paz só pode ser vivida e experimentada por nós, uma vez que fomos unidos a Cristo por meio da fé no Evangelho. Então veja que essa toda teoria que Paulo coloca diante de nós, toda essa doutrina que Paulo coloca diante de nós, não são apenas palavras mortas, mas são aquilo que vai, de fato, transformar a minha e a sua vida. Porque Paulo está dizendo, é por meio desse Evangelho que nós recebemos graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus. Se os judeus continuamente se cumprimentavam com o shalom, nós nos cumprimentamos também com esse shalom, com essa graça, com essa paz que vem da parte de Deus. Veja como nesses poucos versículos, apenas 7 versículos, apenas a apresentação do apóstolo Paulo, ele já nos dá elementos ricos sobre o que é esse evangelho. Veja quantas doutrinas nós citamos aqui. Nós falamos sobre a Trindade, sobre a inspiração das Escrituras, sobre a dupla natureza de Cristo e tantas outras coisas que podem ser encontradas em apenas 7 versículos, apenas na apresentação do apóstolo Paulo. Vejam, irmãos, que não faz sentido um cristão não saber falar nada a respeito do Evangelho. Como que não faz sentido um evangélico não conseguir colocar em palavras simples o que é o Evangelho? Porque o Evangelho é aquilo que sustenta a nossa fé, é aquilo que nos une com a graça e com a paz. É por isso que nós devemos nos debruçar diante do texto, nos debruçar diante da Escritura e conhecermos e sermos relembrados da mensagem maravilhosa do Evangelho. Em apenas esses 7 versículos, tantas doutrinas e conceitos aparecem que, usando apenas esses versículos, nós poderíamos definir o Evangelho dessa forma. O Evangelho é a mensagem do Deus Trino, que, conforme anunciado por todo o Antigo Testamento, revela que Jesus veio ao mundo como descendente de Davi e, ao mesmo tempo, como próprio Deus, para, por meio da obediência da fé, derramar graça e paz e separar para a santificação todos aqueles que foram chamados em Cristo Jesus por amor do seu próprio nome. Veja, irmãos, tudo isso nós encontramos apenas nesses 7 versículos da apresentação do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. O Evangelho é a mensagem do Deus Trino, que, conforme anunciado por todo o Antigo Testamento, revela que Jesus veio ao mundo como descendente de Davi e, ao mesmo tempo, como próprio Deus, para, por meio da obediência da fé, derramar graça e paz e separar para a santificação todos aqueles que foram chamados em Cristo Jesus por amor do seu próprio nome. Percebam que esse texto parece bastante complexo numa primeira leitura, mas tudo o que há nele é muito simples, de entendimento por qualquer um de nós. De fato, você não precisa memorizar essa frase, ou ter essas doutrinas assim, sempre que você for falar a respeito do Evangelho, mas percebam como esses conceitos são fundamentais para estarem na nossa mente, no nosso coração, e principalmente em nossa boca, para que a gente possa testemunhar do que é o Evangelho. Por isso eu volto para a minha pergunta inicial. Você é evangélico? Em outras palavras, você é cristão? Você crê em Cristo? A questão é, você crê em quê? No que você crê? No que é o Evangelho para você? O que o Evangelho significa para você? Se você é incapaz de dizer o que é o Evangelho, se você não consegue sequer esboçar qualquer coisa a respeito do Evangelho, você deveria repensar no que você tem crido, no que tem firmado a sua fé. Vejam, irmãos, não é a fé que salva. A fé pela fé é incapaz de produzir qualquer bem.
Na nossa cultura brasileira, em nosso tempo, nós somos ensinados a pensar que a fé em si mesma é algo bom. Você já viu um médico visitando alguém no hospital? E aí você vai lá ler um salmo ou fazer uma oração, e aí aparece um médico ateu. E aí ele fala assim: olha, isso aqui não tem valor nenhum, mas é bom ter fé. Ajuda a melhorar. Até a ciência já provou que é bom acreditar em alguma coisa, para que você melhore. A pessoa precisa acreditar em alguma coisa. Não interessa se você está acreditando no Evangelho ou você está acreditando numa vaca sagrada. O importante é que você acredite em algo, que você tenha força de vencer. Ou como os grandes poetas, aqui entre aspas, cantam em nossa música brasileira: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Como se a fé por si mesma produzisse alguma coisa. Mas, meus irmãos, a mensagem da Escritura é que não é a fé que nos salva. Não é a fé que nos produz graça e paz. Não é a fé que nos produz alegria, que nos produz certeza, que nos produz confiança. Mas é a fé no Evangelho. É a fé nessa mensagem. É a fé nesse Cristo, nesse Messias, que é Deus e que é homem. Esse Cristo que foi anunciado por todo o Antigo Testamento e que veio, que foi pendurado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não estamos aqui pregando meramente uma religião. Nós não estamos aqui pregando meramente uma fé. Nós estamos aqui pregando uma mensagem. Nós estamos aqui pregando a Cristo Jesus e anunciando que todos aqueles que depositarem a sua fé nele, nessa mensagem, receberão também todas essas bênçãos, do qual Paulo menciona: graça, bênção, paz. Esses que pela fé foram separados para a obediência por meio da santidade. Esses resultados que produzem em nós por meio da confiança nessa mensagem. E de todas as bênçãos que poderíamos receber, nenhuma bênção é maior do que essa: a bênção na fé no Evangelho. Em Mateus 16, nós temos essa passagem que diz: indo Jesus pelos lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que as pessoas dizem ao meu respeito? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Vejam, irmãos, que essas pessoas de Cesareia tinham fé. Eles tinham alguma fé ali, mas não era a fé no Evangelho. Nós acreditamos nesse Jesus. Ele deve ser mais um profeta. Deve ser João Batista, Elias, ou algum dos profetas. Veja, essa fé que eles depositavam em Jesus não era uma fé salvífica. Veja que a fé não é suficiente, e a fé em Cristo, ou melhor, a fé em Jesus, ela pode não ser uma fé verdadeira. Porque as pessoas podem depositar a sua fé em Jesus, mas num Jesus falso. Essas pessoas de Cesareia estavam acreditando em Jesus, mas não aquele que Jesus dizia ser. Ele deve ser mais um profeta. Ele deve ser mais um. Jesus então olha para os 12 e diz: e vocês? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba que a resposta de Pedro é a fé no Evangelho, é a fé no Messias. Ele diz: tu és o Cristo. Isso pode passar desapercebido por nós, mas Cristo significa Messias. Tu és aquele que fora prometido por nós. Tu és aquele do qual Deus prometeu em Gênesis 3,15. Tu és o Cristo. Gente, Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Alguns vão dizer que o sobrenome de Jesus talvez seria Jesus Bar José, como filho de José. Ou Jesus de Nazaré, talvez fosse o seu nome completo, pela prática da época. Obrigado, Guilherme. Mas o seu nome
não é Jesus Cristo. Cristo é o seu título. Cristo é a sua definição como o próprio Messias. Veja, Pedro está dizendo, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu é aquele que fora prometido, tu és o próprio Filho do Deus vivo. Pedro está declarando aqui não somente a fé, não somente uma fé em Jesus, mas a fé correta em Jesus. Essa fé no Evangelho. E Jesus então lhe responde, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, ou chamado Simão, você é bem-aventurado. Você recebeu a maior das graças, amém, a maior das bem-aventuranças. Você creu nessa mensagem. Você creu na mensagem do Evangelho. E da mesma forma, irmãos, se você crê nessa mensagem do Evangelho, você é bem-aventurado. Você tem motivos de sobra para se alegrar em Deus, para descansar em Deus, para confiar nessa graça e nessa paz que foi estendida a você por meio do Evangelho. Mas não se engane, há muitas pessoas que estão no meio da igreja, há muitas pessoas que se chamam evangélicas, que não fazem parte dessa graça e dessa paz que há em Cristo Jesus. Porque de fato, nunca ouviram sobre o Evangelho, ou nunca depositaram a sua fé nessa mensagem do Evangelho. Essa mensagem que diz que Jesus Cristo é o Messias. Ele é o prometido de Deus. Ele é aquele que veio para a nossa salvação, como a raiz de Davi, como o Filho de Deus, para por meio da sua obra na cruz do Calvário, estender perdão, graça e paz, e separar para a santidade um povo para si, por meio da fé, para a sua exaltação, por amor do seu próprio nome. Se você crê nessa mensagem, se você ouve essas palavras, isso soa como músicas aos seus ouvidos, e se o seu coração se exulta diante da mensagem, quero dizer para você, você recebeu a maior das graças, das bênçãos que alguém poderia receber nesse mundo. Não me interessa se você é rico ou pobre, não me interessa se você é casado ou sozinho, se você tem filhos ou não, se você creu na mensagem do Evangelho, você recebeu a maior graça que alguém poderia receber. E uma vez que você creu, uma vez que você depositou a sua fé nesse Evangelho, a sua vida então está presa nesses laços de amor, nesses laços de graça e paz que temos em Cristo Jesus. E da mesma forma como Paulo se apresenta, nós também podemos nos apresentar como servos de Jesus Cristo. Porque agora essa é a nossa identidade. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário, e nele nós nascemos de novo. Nele nós recebemos essa nova identidade. Por isso, a minha identidade está, meu nome é Guilherme, servo de Jesus Cristo. E essa deve ser a sua identidade. Antes da sua profissão, antes da sua nacionalidade, antes de dizer se você é casado ou não, se tem filhos ou não, tudo isso importa muito menos do que aquilo que deve vir primeiro como a nossa identidade. Servos de Jesus Cristo. É por isso que o texto está dizendo que essa fé no Evangelho produz santidade. Santidade quer dizer separação. Nós fomos separados por causa do Evangelho. Nós não fazemos parte desse mundo mais. Nós fazemos agora parte do povo de Deus, parte da família de Deus. Assim, meus irmãos, o povo do Evangelho não é um povo somente de palavras, um povo somente de doutrinas, um povo somente de conceitos. Mas o povo do Evangelho é o povo da prática do Evangelho. É o povo que conhece o Evangelho, é o povo que crê no Evangelho e é o povo que proclama esse Evangelho e que vive esse Evangelho como verdadeiros servos de Jesus Cristo. Se você é de fato evangélico, e por evangélico entendam o que eu quero dizer, aqueles que creem nessa mensagem do Evangelho, então creia e alimente a sua mente continuamente na maior mensagem deste mundo, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez, se você olha para si mesmo e é incapaz de ter certeza, se você faz parte desse povo, essa mensagem que nós proclamamos hoje aqui para você,
é essa mensagem de salvação. De que todos aqueles que creem nesse evangelho, que creem nessa mensagem de que Jesus Cristo é aquele que fora prometido, é aquele que fora anunciado durante todo o Antigo Testamento e que veio e que morreu na cruz do Calvário. Todos aqueles que vão nele encontram perdão, encontram paz, encontram essa graça. Que todos nós, meus irmãos, possamos depositar a nossa fé e a nossa confiança nesse Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida em nosso lugar. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te bendizemos pela mensagem do Evangelho. Nós te bendizemos pela grandeza da mensagem do Evangelho. A mensagem de Jesus Cristo, aquele que veio em nosso favor, da raiz de Davi, que por meio da ressurreição recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Aquele que é o próprio Filho de Deus e derrama a sua vida em favor do seu povo. Nós te bendizemos por essa grande mensagem e porque essa mensagem chegou até nós. Essa mensagem que vem sendo proclamada desde o Éden chegou até nós. E nós te louvamos pela bênção da fé. Nós te louvamos porque o Senhor abriu os nossos olhos, o nosso coração, para entendermos essa mensagem e depositarmos fé nessa mensagem. Que o Senhor produza isso naqueles que ainda não receberam essa graça, ó Deus. E que firmados no Evangelho, firmados nessa mensagem, encontremos a verdadeira paz, a verdadeira graça, e que todas as demais preocupações dessa vida sejam diminuídas diante dessa maravilhosa mensagem do Evangelho que chegou até nós, por meio do seu Santo Espírito. Que sejamos fortalecidos, animados e, mais uma vez, impactados pela maior mensagem desse mundo, a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Nós te bendizemos e te exaltamos, e que seu nome seja adorado entre nós. Em Cristo Jesus. Amém.